Saudações! Aqui quem fala é Avelino Morgante e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Organizações Exponenciais, que é um livro que mudou radicalmente a minha visão de negócios, de empresas, né? E antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, que isso aí me ajuda, deixa o like. E vamos lá. Por que esse livro aqui mudou minha visão, né? Mudou minha visão. Primeiro, assim, quem são os autores desse livro aqui, né? O autor principal é o Salim Ismail, e ele foi vice-presidente do Yahoo, né? E depois ele cuidou do departamento ali de inovação do Yahoo, das startups que existiam ali dentro do Yahoo. E ele fundou também a Singularity University, né? Aquela universidade de inovação que tem lá nos Estados Unidos. Então ele viu muitas startups surgirem, muitas startups darem certo. Ele presta consultoria para, enfim, para muita gente que tem grana lá nos Estados Unidos, né? Organizações exponenciais, porque elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua e o que fazer a respeito, né? Então esse livro aqui é bem interessante. Ele fala sobre essas empresas que parece que surgem do completo nada, crescem rápido pra caramba, e quando os concorrentes, quando as grandes empresas que estão aí no mercado há mais anos percebem, já é tarde demais, né? A primeira lição desse livro é que essas empresas que crescem muito, essas organizações exponenciais, elas têm um PTM, né, que é um propósito transformador massivo. Ou seja, elas têm um propósito. E esse propósito ele é transformador, ou seja, ele muda a sociedade e ele é massivo. Como assim? Por exemplo, o propósito transformador massivo do Google é organizar toda a informação na internet, né? Então, poxa, organizar toda a informação na internet é algo, é um propósito, ele é transformador, ele muda, o Google mudou para sempre os buscadores, né? E ele é massivo, porque ele atinge milhões de pessoas, ele atinge o mundo inteiro, né? Então, a primeira coisa é a empresa ter um propósito, ter um norte, e aquilo ali é a alma da empresa, né? Todo o resto vai se basear nesse propósito, né? E, a princípio, pode parecer que não é uma coisa muito importante, mas é algo muito importante. E focar também em um problema, em uma coisa e resolver essa coisa, né? Porque às vezes as empresas elas querem resolver um monte de outros problemas e acabam que elas não têm uma espécie de foco, né? Beleza. Por exemplo, o propósito transformador da Real, que é a minha empresa, é restaurar o padrão ouro, né? Restaurar o padrão ouro seria transformador hoje em dia? Seria, né? As pessoas teriam mais poder de compra. E seria um propósito massivo? Seria, né? Teria que, para você restaurar o padrão ouro, vai levar algum tempo, né? Eu vou levar algum tempo, mas esse aí é o norte da minha empresa, né? E é nisso que a minha empresa está focada, em restaurar o padrão ouro, né? Então podem surgir outras coisas, mas esse vai ser o meu foco, né? Beleza, agora vamos para o que interessa, né? Vocês clicaram nesse vídeo provavelmente porque vocês querem saber como que vocês podem melhorar a empresa de vocês, né? Como que vocês podem transformar ela numa organização exponencial. Um conceito muito interessante do livro é o de ativos alavancados. Ativos alavancados. Ou poderia traduzir para ativos externos, né? Então, quando a gente pensa numa empresa, essa empresa tem o estoque, né? Ela tem o seu estoque, vamos colocar uma padaria, um comércio, né? Tem ali arroz, feijão, tem os maquinários dessa empresa, né? Tem o caixa, tem o freezer, enfim. E ela tem esses ativos. O que seriam esses ativos alavancados ou ativos externos? É uma coisa muito interessante. Pense nas empresas que eu vou falar agora. Primeiro vamos falar do Uber. O Uber é uma das maiores redes de transporte. E quantos carros o Uber tem mesmo? O Uber não tem nenhum carro, ele usa o carro das outras pessoas. Mas é a maior empresa de transporte do mundo. Olha só que interessante. Ele usa os ativos de outras pessoas. Isso são os ativos externos, que são ativos alavancados. É como se for... lá na Uber, eles têm esse número lá de cadastro. Tem 50 milhões de veículos cadastrados, um exemplo, né? Esses 50 milhões de veículos lá, um exemplo, não são da Uber, mas eles colocam como se fosse um ativo da Uber. Pô, a gente tem esses 50 milhões de cadastros aqui. Teoricamente, eles têm 50 milhões de carros. Não é deles, mas eles podem utilizar esses carros para prestar o serviço. Na mesma linha, vamos pensar no iFood. O iFood é a maior rede de restaurantes do Brasil.
E não tem nenhum restaurante, né? Você compra do restaurante dos outros, compra da farmácia dos outros. Então, isso é um conceito muito interessante que pode fazer uma empresa se expandir rapidamente. Vamos lá, seguindo, a Airbnb, a mesma coisa. É uma empresa bilionária, é a maior rede de hotelaria do mundo e não tem hotéis. Um outro exemplo aqui da América do Sul, o Mercado Livre. O Mercado Livre é a maior varejista do Brasil, né? Pelo menos acho que umas que valem mais dinheiro. E o Mercado Livre não tem produtos, né? Ele vende produtos dos outros. Nessa mesma linha, qual é outras empresas que ganham muito dinheiro seguindo essa mesma estratégia? Os bancos, pessoal. Os bancos trabalham com seu dinheiro. As corretoras trabalham com seu dinheiro. Os fundos de investimento trabalham com seu dinheiro. Então, entender esse conceito de ativos alavancados mudou muito a minha cabeça, mudou muito a minha forma de pensar. Tanto que, na real, eu tenho 2 empresas de metais, como vocês sabem, a Morro Grandes Metais. Você pode comprar prata e outros metais lá. E eu tenho também a Real. E a Real ela já utiliza esse conceito de ativos alavancados. Por quê? Embora eu também tenha metais que são da minha empresa, eu também vendo metais dos outros. Por quê? Porque quando você compra metais lá, você pode vender para outros clientes, para outros usuários da plataforma, né? E no futuro você vai poder depositar. Então eu estou utilizando esse conceito de ativos alavancados, porque as pessoas estão fazendo negócio entre elas ali, né? E eu estou ganhando uma taxa nisso. Então isso é muito, muito, muito interessante, esse conceito de ativos alavancados. E você consegue, às vezes, usar se você tem um comércio aí, de uma micro escala. Por exemplo, você tem um comércio. E aí, eu já vi isso acontecer várias vezes. Sei lá, você tem um salão de beleza ou um comércio, e aí chega um vendedor lá e fala assim, olha, tá aqui o meu produto, eu tenho livros. Você quer deixar aqui na prateleira para poder vender? Aí as pessoas algumas pessoas com mentalidade pequena falam assim, pensam assim, né? Ah, não, se eu colocar esse produto desse cara aí, vai competir com os meus produtos. Vai competir com os meus produtos. É um erro isso, né? Geralmente, o que eu acredito que acontece é que você vai aumentar o seu ticket médio, né? Você tem um produto ali que você não tinha, tipo, sei lá, esse livro, agora você está lá no seu comércio, e aí você vai passar a vender aquele produto, né? Então, essa parte de ativos alavancados é um pensamento mais ou menos assim, é melhor eu ganhar um pouquinho aqui do que não ganhar nada, né? Então, é mais ou menos essa filosofia. Mas vamos lá, seguindo. O terceiro item é a comunidade e multidão, né? E eu tenho um case bem interessante aqui para vocês, um case brasileiro, que é da Abacate Pay, né? A Abacate Pay é uma startup que surgiu aí recentemente, focada em pagamentos, e olha só a sacada que eles fizeram. O que significa esse comunidade e multidão? Eles criaram um grupo no Discord, que já tem milhares de pessoas, e foram pedindo a opinião dessas pessoas dentro desse grupo. Desde funcionalidades, desde como é que deveria ser e tal. Então você está ali engajado com aquela comunidade, que já tem, sei lá, mais de 10 mil pessoas, e quando eles lançaram o produto, eles já tinham toda essa base de clientes, né? Toda essa base de pessoas ali interessadas que ajudaram, que se sentem quase que pertencentes à marca, né? Tem uma outra grande empresa aí chamada Apple, que também tem essa estratégia. Como você sabe, os clientes da Apple, eu não era assim, hoje eu sou cliente da Apple também, mas nem sempre foi assim, são muito engajados. Assim. Se você fala que um iPhone é um produto ruim, os caras vão te bater, né? Nos produtos da Apple, antigamente, vinha um adesivo ali. Aí o que o pessoal fazia? Colocava o adesivo no computador, colocava no carro. Então isso gera um engajamento, um pertencimento à marca, né? E essa comunidade e multidão é o melhor marketing que você pode ter, porque são as próprias pessoas divulgando o seu produto, né? Então, ao invés de você gastar muito com marketing, são a própria comunidade também te passando feedbacks, né? E por falar em feedback, tem o outro item, né, das organizações exponenciais, como que elas crescem muito, é o feedback, né? O engajamento e feedback. Esse engajamento, ele pode ser de várias formas, ele pode ser desde alguns recursos ali no seu sistema, no seu aplicativo. Por exemplo, você vai num restaurante, tem um lugar ali para você avaliar, e tem também a questão do feedback. Como que eu implementei vou dar um exemplo mais pessoal. Como que eu implementei essa questão do feedback? Eu criei no meu aplicativo um sistema de tickets.
E esses tickets sou eu mesmo, muitos deles sou eu mesmo que leio esses tickets, porque geralmente são problemas que o usuário está passando, o cliente está passando, e aí a minha ideia é, eu pego aquele problema e eu automatizo aquele problema, porque se uma pessoa teve aquele problema, esse é o pegar o feedback. Outras pessoas provavelmente vão ter esse problema. Por exemplo, eu gostaria de comprar na Real com cartão de crédito, né? E lá só tem a opção de Pix e boleto. Então, isso é um problema. Então, eu tenho que resolver esse problema. E aí você é orientado aos tickets, o que os usuários estão reclamando. Então, você vai resolvendo esses tickets, esse engajamento, esse feedback, e você vai melhorando o seu sistema, né? Porque aí outros usuários não vão ter mais aquele problema, né? Então, você resolvendo esses problemas, você vai passar uma imagem de que sua empresa não tem problemas. E uma outra coisa legal é que se esses clientes reclamarem, quando você cria uma ouvidoria, você cria um lugar para esses clientes engajarem e te darem feedback, eles não vão lá por Reclame Aqui. Eles não vão lá para a internet. Eles vão reclamar onde primeiro? Primeiro, onde que um cliente reclama? Sempre, né? Sempre um cliente vai reclamar, ele vai tentar o seu e-mail, ou vai tentar seu WhatsApp, ele vai tentar resolver numa boa. Ele está com um problema, ele só quer resolver o problema dele. Então ele vai tentar resolver no WhatsApp, no e-mail e tal. Então se você facilita isso para ele reclamar, ó, pode pôr a boca no trombone aqui, pode reclamar aqui. E foi isso que eu fiz. E aí dessa forma a gente vai resolvendo esses problemas e vai tornando uma experiência melhor para o usuário. Só tem um problema. Você também tem que tomar muito cuidado com esse engajamento e multidão para você não perder o seu PTM, que é o seu foco. Porque se você ficar, às vezes, ouvindo muito o cliente, no sentido de funcionalidades e de coisas que deveriam ter, às vezes pode ser às vezes você tem que pegar uma amostra maior, né? Porque vamos supor assim que eu tenho um cliente que ele quer uma barra de prata em um determinado formato, ele quer em um formato de triângulo. Se eu ficar ouvindo todos os clientes, aí eu vou ir fazendo, mas só que aquele caso é um caso muito raro, que um cliente só vai querer, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado em ouvir às vezes, problemas dos clientes. Nesse caso, por exemplo, do cartão de crédito, que foi um cliente aí que mandou, eu acho que é um problema que outros clientes estão passando também, e é algo que eu vou implementar. Mas aí, se é uma coisa muito exótica, então você tem que medir isso aí também, para você não fazer tudo, não ser tão orientado ao feedback assim, né? Nem todos os feedbacks são necessariamente válidos e você também tem que definir uma prioridade das coisas que você vai fazer na sua empresa. Beleza, vamos agora para o próximo item, que são os processos automatizados. E eu confesso que esse é um dos itens que eu mais estou gostando de implementar nas minhas empresas, porque a gente está na era da inteligência artificial, não é verdade? E eu consegui automatizar muito as minhas empresas, ao ponto de que, por exemplo, a Real, ela não tem nenhum único funcionário, né? Ela é uma empresa que não tem nenhum funcionário e ela já fatura coisa aí de R$200 mil por mês, com um custo muito baixo, e é uma empresa que só tem um ano. Então é legal ter uma empresa que tem apenas um ano e já fatura R$200 mil por mês, né? Onde isso vai parar? Pois é. Então, vamos lá, sobre processos de automação. Eu tentei automatizar o máximo de coisas possíveis. Primeiro, a gente automatizou a parte do financeiro. Então, a identificação de pagamentos é feita de forma automática. Então, não precisa de uma pessoa olhando os comprovantes ali para... Pô, a gente está em 2025, na era do Pix, na era, né? Então, a gente consegue já automatizar essas coisas, né? Principalmente se você tem uma empresa grande aí. Isso evita também... Duas coisas. Isso evita erro humano, né? Golpe. E também isso evita... Isso torna todo o processo mais ágil, né? Então o cliente paga ali, já identifica e pronto. E da mesma forma, se o meu cliente quiser sacar, porque eu tenho uma empresa que é uma empresa financeira, ele também consegue fazer isso de forma automatizada, meia-noite, 3 da manhã, sábado, domingo, ano novo, qualquer hora do dia ele consegue fazer isso. É uma automação. Outra coisa que foi automatizado são as notas fiscais. Então é muito legal o cliente executar uma ordem e receber a nota fiscal. É muito legal você comprar num site e receber a nota fiscal, porque aquilo ali dá uma ideia de que o site é legítimo, né? Imagina se você compra alguma coisa em um site e-commerce e você não recebe nenhum e-mail nem nada. As pessoas vão ligar e vão acionar o seu suporte e você vai ficar com um monte de gente no suporte só por conta disso, né?
Outra coisa que a gente automatizou também é a gente colocou uma inteligência artificial ali para responder algumas dúvidas, que são as dúvidas mais frequentes, né? Então, essa inteligência artificial ela responde mais ou menos 45 perguntas, que são as perguntas mais frequentes. E já tem um tanto de chats ali que são totalmente automatizados. As pessoas perguntam sempre as mesmas coisas. Qual que é o CNPJ da empresa? Qual que é o Pix? Como que eu faço para me cadastrar? Como que eu faço para encerrar minha conta? Como que eu faço para transferir? E todas essas perguntas a inteligência artificial já sabe e ela vai lá e responde. Então, eu não preciso ter uma pessoa ali. Então, esse é o processo de automação. Então, eu tenho basicamente uma vending machine online. É um negócio que ele é automático. A única coisa que eu ainda preciso fazer é pegar as notas fiscais de entrada dos meus fornecedores, colocar, comprar mais material. É basicamente isso. Mas isso me custa poucas horas na semana. E eu tô falando muito sobre essa etapa porque é algo que me tirou um peso muito grande das costas como empresário, poder rodar esse negócio sem que eu necessariamente precise me dedicar muito tempo operacional a ele, né? Então hoje eu me dedico mais na área estratégica de desenvolvimento e de melhoria do produto, né? E você aí que é empresário que tem uma empresa, se você implementar esses processos de automação, vai te sobrar muito tempo. Um exercício que eu sugiro você fazer é quais são as coisas que você gasta mais tempo na sua empresa. Será que isso pode ser automatizado? Por exemplo, quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha um site. Os atendimentos eram por WhatsApp. Todos os atendimentos eram por WhatsApp. Então vocês imaginam a loucura que era ter um monte de gente chamando no WhatsApp para comprar o meu produto, e eu ter lá que responder tudo, né? Então, eu criei um site. Ou seja, eu continuo recebendo por WhatsApp? Continuo, mas muitas pessoas já vão direto no site, elas já compram direto no site, né? Então isso aí já me economizou tempo. E tem uma frase que é muito famosa no Brasil, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Então você precisa automatizar as coisas, senão você vai ficar só trabalhando no operacional e vai esquecer da estratégia, esquecer do PTM, que é o objetivo da sua empresa, é o norte, que é para onde você vai, né? Vamos lá, outro item que eu gosto muito, leveza operacional, né? E a gente já falou em outro vídeo sobre a startup enxuta. Então eu acabei de falar aqui da minha empresa, eu estou citando o meu caso real, porque o que acontece? Eu li esse livro aqui várias vezes nos últimos 2 anos. E quando eu li esse livro, o link vai estar aí na descrição, comprem pelo meu link que aí vocês me ajudam, mas quando eu li esse livro eu pensei assim, eu estou fazendo tudo errado. Então eu vou fazer uma outra empresa, que é a Real, com essa visão de organização exponencial. E comecei, né? E o custo dessa minha empresa, que fatura R$200 mil por mês, é de menos de R$3 mil, o custo operacional dela, né? Então, eu estou falando de uma empresa que tem um custo operacional de 1,5 do faturamento, né? Sendo que o faturamento ainda vai aumentar, ele pode aumentar para R$1 milhão e o custo operacional continua o mesmo. Isso é exponencial. Porque o que seria uma empresa linear? É uma empresa que você tem que aumentar o número de pessoas, aumentar o seu estoque, aumentar as máquinas, aumentar seus vendedores, para ela poder crescer. E como você tem que aumentar todas essas coisas, o crescimento dela vai ser linear. Linear, né? Para ela crescer, você tem que botar mais dinheiro, mais investimento, né? Indústria geralmente é assim. Uma empresa exponencial é uma empresa que ela tem um custo aqui pequeno e o faturamento, meu amigo, pode ser o céu ao limite, pode ser 100 milhões. O custo seria quase o mesmo, né? Seria quase o mesmo operacionalmente falando, porque são custos mais de custos de API e tal, e já está bem automatizado, né? Então não tem esse custo com folha. Mas essa parte de leveza operacional é algo muito importante que muitos empresários negligenciam, né? Você tem que ter um custo muito enxuto. Às vezes você tem até uma empresa que fatura bem, mas você gasta bem também, então você acaba não tendo nenhum lucro. E o que realmente importa é o lucro, correto? Não, eu já tive empresas que faturava 30 milhões por dia, quando eu trabalhava com bitcoins, né?
Eu já cheguei a falar para vocês que eu movimentei 2 bilhões de reais em valores, mas a margem era muito pequena, né? E tinha um custo operacional grande de compliance e tudo. Então, não faz sentido, isso é só ego, né? Você tem uma empresa que fatura 30 milhões, beleza, fatura 30 milhões. E aí, e o lucro, quanto que deixa? Deixava um lucro legal porque era muito volume. Mas hoje eu penso mais em empresas com um custo super simples que podem ter essa pegada exponencial, né? E um dos grandes segredos disso é o custo. E não só o custo, não só deixar o custo pequeno, mas você mapear o que eu chamo de vazamentos, né? Mapear o que eu chamo de vazamentos. O que seriam vazamentos? Existem empresas que quanto mais cresce, mais dá prejuízo, né? Fintechs, tem muita gente montando fintech aí, e fintech geralmente é assim, tá? Quanto maior a base de clientes, veja só o Nubank quanto mais cresceu, agora está dando lucro, realmente, mas quanto mais cresce, às vezes dá mais prejuízo, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que mapear muito bem os seus custos, né? Mapear muito bem os custos, não esconder nada, colocar tudo na ponta do lápis, e pensar muito bem no custo para cada cliente, de cada produto, senão você está ferrado, né? Vamos lá. O próximo item é a experimentação contínua, né? Experimentação contínua. Eu posso dar o exemplo aqui de empresas como o Facebook, o Instagram, o Google, né? Essas empresas grandes, elas experimentam rápido, né? O Instagram decidiu mudar ali o tamanho da foto e já era, e pronto, e passou, entendeu? Decidiu fazer o Threads, tudo bem que é uma porcaria, mas foi rápido, eles lançaram rápido. Então essa parte de experimentação é muito interessante, porque senão tua empresa ela vai ficar sempre na mesma coisa. E isso é uma coisa, também eu citando o exemplo da Real Capital, é algo que eu faço muita experimentação. E geralmente, para os clientes aí que acompanham, eu tento lançar entre 15 e 30 dias as novidades, né? Então a gente lança até bem rápido, claro que passa por vários testes de segurança, mas a gente lança essa experimentação. E aí, se os clientes gostam, e se aquilo traz faturamento, ou traz algum faturamento, algum benefício, tanto para qualidade do serviço, né? Para, digamos assim, para o usuário, se aquilo ali está muito bom para o usuário, ou se aquilo ali automatiza algum processo, resolve algum pepino que nós temos, reduz custo, mas ele está sempre experimentando. E você tem que sempre experimentar na sua empresa, né? Experimentar coisas novas, experimentar novos jeitos de fazer, experimentar novos canais de venda, né? Então essa parte da experimentação é muito... Experimentar produtos novos, né? E porque às vezes assim, essa parte de experimentação também está muito ligada a organizações que são verticais, ou seja, uma pessoa teve uma ideia, aí passa para a diretoria, aí passa para o vice-presidente, aí o vice-presidente faz uma reunião com o CEO, aí o CEO gosta da ideia, mas ele primeiro vai perguntar para o marketing, aí pergunta para o marketing, aí faz uma reunião com o conselho, aí já passou um ano para lançar o produto. E aí também é a mesma coisa, passa um ano para lançar um produto, uma função nova, e o teu concorrente lá já lançou e já está faturando com isso. Outra coisa que acontece também é de demorar demais, né, para lançar o produto e o mercado mudar, né? Então você experimentar rápido e colocar esse produto rápido no mercado vai fazer você aí se tornar uma organização exponencial. O oitavo item, tecnologias exponenciais. E aqui eu anotei inteligência artificial, blockchain, impressão 3D, mobile, que hoje, né, sei lá, você tem um aplicativo, se você tem primeira coisa, se você tem uma empresa e não está na internet, tem algo muito errado com você. Ou então você deve estar ganhando muito dinheiro, né? Mas se você não está ganhando muito dinheiro, talvez seja porque você não está na internet. Outra coisa, se você tem uma empresa de tecnologia e não tem um aplicativo, não tem um site, é outro erro, né? Mas essas organizações exponenciais do livro, elas utilizam de tecnologias altamente disruptivas, né? Inteligência artificial, né? Blockchain, nanotecnologia, que está na vanguarda, né? Porque aí também você faz com que a sua empresa ela tenha uma barreira de entrada muito alta, né? Então, para as outras pessoas copiarem a tua empresa, não é assim não, né? Porque primeiro que contratar pessoas dessas áreas de inteligência artificial e blockchain é um pouco mais difícil e um pouco mais caro, né? E desenvolver produtos com isso também, né? Não é fácil. Mas essas empresas têm essa característica, né?
E às vezes essas empresas elas se fundem com essa tecnologia. Ela é uma empresa que utiliza IA, mas às vezes ela se funde ao ponto de ser um serviço de IA, né? Ela é uma empresa de blockchain que utiliza blockchain, mas ela se funde com aquilo, né? Então elas acabam se tornando também uma parte da infraestrutura da internet. O outro item, o próximo item, e aí finalizando aqui, o resto vocês vão ter que comprar o livro ou se inscrever no canal, né? O outro item são métricas e indicadores, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, cadastros, quantidade de cadastros é uma coisa importante. Você saber o CAC também, o custo de aquisição do seu cliente, o número de depósitos, por exemplo, da minha empresa, o número de transações. E aí é bom você ter um dashboard. Essas empresas elas têm dashboards com todos esses números. E esses números é algo não só muito importante para você ver o crescimento da empresa, para você medir se o marketing está indo certo, se as vendas estão indo certo, se a empresa está faturando, se o teu custo está baixo. Sim, isso tudo é muito importante. Mas quando você fala de uma empresa de tecnologia, como a minha, eu vou falar um caso do que já aconteceu, né? Teve uma vez que eu estava vendo os cadastros, é algo que eu acompanho diariamente, e eu percebi que os cadastros tinham parado, né? Parado do nada, mas só que todo dia eu tenho cadastros, né? Então, o que aconteceu? Tinha um bug na nova versão que os usuários não estavam conseguindo se cadastrar. E como eram usuários novos, eles não tinham uma comunicação com a gente ainda, né? Porque às vezes os próprios usuários, os próprios clientes te falam dos problemas que tá acontecendo. Não estou recebendo e-mail. Eu já sou cadastrada, mas não estou recebendo e-mail, por exemplo, né? Mas aí esse daí não. E eu só soube porque os cadastros tinham parado. E aí eu tentei me cadastrar com uma conta nova e não consegui. Então, essa parte de métricas e indicadores, ela é importante por isso, para o seu negócio também, né? Para você medir realmente, né? E essas empresas exponenciais, Uber, iFood, Airbnb, elas têm esse tipo de métrica, né? Eu sei que o Madeiro, que é de uma rede de restaurantes, eles têm câmeras de toda a operação, quantidade de cadastro, quantidade de vendas, quantidade de pedidos, eles têm todos esses números. Tem empresas que acompanham 300, 500, 1000 indicadores, né? Então, informação é tudo, né? Nós estamos na era da informação. Então, quanto mais informações você tiver do seu negócio, mais você vai entender como que a máquina funciona e onde que está o defeito e onde que está o problema a ser corrigido, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de tema, deixe aí nos comentários. Agora eu quero falar um pouco do nosso patrocinador, que é a UVP, que é uma escola de investimentos. Então, se você quiser aprender a investir, clica no link aí abaixo, que você vai me ajudar muito clicando no link aí da UVP. E a UVP ela é a única escola de investimentos que, se você não ficar satisfeito, eles devolvem 100% do seu dinheiro, né? Nenhuma outra escola tem isso, pelo menos eu não conheço, né? Então, vai lá se você quer aprender a investir, né? Aprender a investir em ações, aprender a montar uma carteira previdenciária, quiser fazer um pé de meia, né? É bom, né? É bom aprender a investir de diversas formas e o pessoal da UVP são especialistas nisso no Brasil e eu confio muito neles. Então, clica aí no link aí embaixo e aprende a investir com a UVP, né? E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, coloquem temas aí que vocês querem que eu fale, né? Por esse vídeo é isso. E eu sei que eu estou devendo para vocês um sorteio e eu vou fazer esse sorteio provavelmente no domingo ou na segunda, tá bom? No domingo ou na segunda, tá? Mas eu vou sortear mais livros do que eu prometi como forma de recompensar vocês aí por essa espera. Então, por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.